Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da aula 13. A gente está estudando função composta, tá? Primeira aula a gente viu que a composta entre duas funções, como que ela é definida, e nós provamos também que ela é uma função, tá? Nessa aula aqui tem alguns exemplos para a gente resolver, tá? Então olha só. Vamos pegar a função f dessa maneira, né? Então f de x é x quadrado, tá? Só que o domínio é só o intervalo fechado menos 1, 3. Deixa eu fazer no GeoGebra aqui o gráfico da função x quadrado. Ó, se eu olhar a curva, né, o gráfico aqui, só de menos 1 a 3, né, então vai ser... Se eu andar pela curva, vai ser deste ponto A até o ponto B aqui, né? Aí se você olhar no eixo Y, você vai ver que a imagem dessa função, né, restrita a esse domínio aí, né, vai ser os números reais que estão entre o 0 e o 9, tá? Ou seja, vai ser exatamente o intervalo fechado 0, 9. Que vai ser aqui, no caso, o domínio da função g, que é a função raiz quadrada, tá? Então eu coloquei a imagem da f e o domínio da g de tal modo que eles coincidissem, tá? É para a gente determinar a composta, ok? Mas primeiro, vamos mostrar que essa composta está bem definida, ou seja, eu consigo calcular g bola f. Então para isso tem que mostrar que a imagem da f coincide com o domínio da g, que é o intervalo fechado 0,9. Na verdade não precisa mostrar, né? Que eles são iguais. Na verdade é só mostrar uma inclusão aqui. Só apagar aqui. Ó, o que a gente precisa mostrar, na verdade, é que a imagem da função f está contido no intervalo fechado 0,9. Na verdade eles são iguais, mas pra gente mostrando essa inclusão aí já é suficiente para mostrar que a função, que a composta está definida, tá? Então lá, de fato. Então, para provar isso aqui, ó, isso é uma inclusão, né? A gente quer mostrar que um conjunto está contido em outro. Então, vou pegar um elemento qualquer, que eu vou chamar de y, na imagem do f, eu quero mostrar que esse y está entre 0 e 9. Tá? Então, vamos lá. Se o y está na imagem da f, isso significa que o y é f de x para algum x no domínio da f. Então, y ele é da forma f de x para algum x que está no domínio da f, ou seja, no intervalo fechado, menos 1, 3. Disso aqui, ó, note que nós obtemos que o y ele é f de x, só que f de x, por definição aqui da função, é x ao quadrado. Então o y é da forma x ao quadrado para algum número real x. É claro, nesse intervalo. O que importa? Ele é o quadrado de algum número. Então esse x quadrado nunca é negativo. Então, consequentemente, o y é maior ou igual a zero. Certo? Note que isso então, ó, já garante que ele está quase dentro desse intervalo, né? Agora a gente tem que mostrar que esse y ele é menor ou igual a 9. Tá? O que nós mostramos, basicamente, que o y está nesse intervalo aqui, ó, fechado em 0 mais infinito. Tá? Ou seja, ele é um número real positivo. Positivo não, né? Não negativo, né? Porque ele pode ser o 0. Ó, o y não pode ser maior que 9, porque isso seria um absurdo. Olha só o que ia acontecer.
Note que se fosse y maior que 9, então teríamos como o y ele é f de x, então ele é da forma x², ou seja, o x² é maior que 9. Então olha só, y maior que 9, isso implicaria que o f de y é f de x, né? F de x seria maior que 9. Isso implicaria que x² é maior que 9. Agora, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, fica assim, ó, raiz quadrada de x² é maior que a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada não muda a desigualdade, tá? A raiz é uma função crescente, então as desigualdades se mantêm. Acontece, ó, aqui é aquele caso que a gente está calculando a raiz quadrada de um número ao quadrado, só que eu não conheço esse número. Então o resultado é módulo do x, tá? Não é o x, tá? Cuidado, não é só vir aqui cortar e dar x, tá? Porque o x pode ser negativo. O resultado de uma raiz nunca é negativo, ok? Raiz quadrada de 9 é 3. Mas desse modo, ó, a gente sabe que o módulo de x é maior que 3. Aí tem uma propriedade de módulo que diz o seguinte: se módulo é... Deixa eu colocar ela aqui, ó. Se módulo de x é maior que um certo a, isso é equivalente a dizer que ou x é maior que a, ou o x é menor que menos a. Ó, por exemplo, não precisa fazer exemplo, né? Tá aqui, ó. Se o x for maior que 3, né? Por exemplo, se o x for 4, isso é verdadeiro, que o módulo de 4 é 4, que é maior que 3. Se o x for menos 4, isso também é verdadeiro. Porque daí o módulo menos 4 é 4, que é maior que 3. Tá? Então, isso aqui implica que ou o x é maior que 3, ou o x ele é menor que menos 3. Mas isso isso é um absurdo. Pois olha só, o domínio da função f é o intervalo fechado menos 1, 3. Então, quando você pega um x aqui, ó, note que o x que a gente pegou aqui em cima está no intervalo menos 1, 3. Então ele não pode nem ser maior que 3, estritamente maior que 3, tá? Então, no máximo, o maior valor que ele pode assumir é 3. Ele não pode ser maior que 3. E ele também não pode ser menor que menos 3, né? Porque ele, no mínimo, o menor valor que o x pode atingir é menos 1. Assim, por que tem esse absurdo? Porque aqui, ó, a gente estava supondo que o y era maior que 9. Assim, o y é menor ou igual a 9 e, consequentemente, o y está no intervalo fechado 0, 9. Né? A gente já tinha provado que ele é maior ou igual a 0. Agora nós provamos que ele é menor ou igual a 9. Como o y na imagem da f foi tomado arbitrariamente, o que a gente acabou de mostrar é que, na verdade, todo elemento da imagem da f está contido no intervalo fechado 0, 9. Ok? Tudo isso que a gente fez até agora, nesse exemplo, é para mostrar que eu posso calcular a composta dessas duas funções, tá? Fazer a g bola f. Certo? Então, cuidado na hora de fazer exemplo sobre o que o exercício está pedindo.
Se eu já pedir para mostrar que dá para calcular a composta, você tem que primeiro mostrar isso aí, tá? E depois você vai calcular a composta mesmo. Então, agora vamos determinar a G bola F. Acontece, ó, para qualquer x que a gente pegar no intervalo, no domínio da F, né, que é, de novo, intervalo fechado menos 1, 3. Então, dado x no intervalo fechado menos 1, 3, temos que o G bola F de x, por definição, é G calculado no F de x. Só que o F de x é x ao quadrado. Então, isso é G de x ao quadrado. Só que G de um elemento é raiz quadrada desse elemento. Agora, o elemento não é x, é x quadrado. Então, isso aqui fica raiz quadrada de x ao quadrado, que é módulo de x. Ok? Mas, ó, isso vale independente do x, né? Então, o que a gente está provando aqui é que G bola F de x, na verdade, é a função módulo de x. Então, ó, desse modo, G bola F é a função definida no intervalo fechado menos 1, 3. O contradomínio é o conjunto dos números reais, que a cada x associa o número módulo de x. Tá? Tudo isso só para provar que essa função aqui, G bola F, é o módulo. Tá? Agora, exemplo 2, vamos pegar duas funções f e g. Ambas são definidas, né? Tem domínio e contradomínio igual ao conjunto dos números inteiros. A f é a função x mais 3 e a g é x menos 3. É para determinar a composta, ok? Primeiro, a gente tem que mostrar que a imagem da f está contida no domínio da g, ou seja, nos inteiros. Então, ó, na verdade é tranquilo isso, tá? Porque olha só, se x é um número inteiro, x mais 3 também é inteiro, né? Basicamente, o que está por trás é isso. Note que se y é um elemento da imagem da f, então existe por definição, né? O que significa o y estar na imagem de uma função? Significa que o y é f de algum x, né? Com x no domínio da f. Que no caso, o domínio da f é o conjunto dos inteiros. Então, que o y é da forma f de x. Agora, isto é, y ele é da forma x mais 3 para algum x pertencente aos inteiros. Logo, y também é um número inteiro. Tá? Então, ó, qualquer y na imagem da f que eu pegar, a gente prova que ele está nos inteiros. Ele é um inteiro. Ou seja, a imagem da f está contida no conjunto dos números inteiros, tá?
Portanto, a imagem da função f está contida no conjunto dos inteiros, tá? Agora a gente vai determinar a composta. Agora então vamos determinar g bola f. Então, ó, dado só observação de novo, né? Se f é de z em z e g é de z em z, então a g bola f ela sai do z no z, tá? G bola f é meio que funciona assim, tá? Dado x um número inteiro arbitrário, temos que então, o que é g bola f de x? Isso é g calculado no f de x. Só que g de f de x, isso é g... Quem é o f de x? F de x está aqui, ó, é x mais 3. Então é g calculado em x mais 3. Agora olha para g. Esquece olha o x aqui como sendo uma variável, não como um número. Então pensa assim, a g está pegando a sua variável e fazendo ela menos 3. Então a gente vai pegar aqui a variável, o número que aqui é x mais 3 e fazer ele menos 3. Então fica x mais 3 menos 3, que é o próprio x. Ou seja, nesse caso, g bola f é a identidade. Então, portanto, nesse caso, né, g bola f é a função que vai de z em z, que para cada x associa ele próprio. Bom, vamos lá, mais um exemplo. Bom, esse aqui acho que é mais fácil, porque ele é de um conjunto finito em outro conjunto finito, e esses conjuntos têm poucos elementos, tá? Então, olha só. Vamos definir f é uma função de a para b e g é função de b para a. Onde a e b são esses conjuntos dados aqui, ó. Tá? Tá acontecendo aqui o seguinte. A gente tem o a e tem o b. A f está indo do a para o b e a g é uma função que vai do b para o a, tá? A f está definida aqui, ó, assim, ó. F de a é x, f de b é x, f de c é z, f de d é w, f de e também é w. A g tá aqui, ó. G de x é b, g de y é c, g de z é a, g de w é o e. Vamos ver como é que fica então. A composta, né? As duas compostas, na verdade, a gente vai fazer aqui, tá? G bola f e a f bola g. Primeira coisa, então, por que essas funções estão bem definidas? Se eu calcular a imagem da f, só olhar as imagens aqui de rosa, né? Ó. É o x, o z, o w, w. Então é o x, z, w, né? Esse conjunto. Que são todos elementos de B. Ou seja, são elementos do domínio da G. E a imagem da G é o B, C, A, E. Ou seja, é o conjunto A, B, C, E. Então, a imagem da G
é o conjunto ABCE, que é um subconjunto de A, que é o domínio, o A é o domínio da F. Ou seja, a imagem da F está no domínio da G e a imagem da G está no domínio da F. Então, ambas as compostas, né, F bola G e G bola F, estão definidas, dá para calcular elas. Alguns autores, né, falam isso, ó, aqui que eu vou escrever, que as funções estão bem definidas. É no sentido, quando a gente fala assim, uma função está bem definida, quer dizer que é realmente uma função, porque muitas vezes a gente está, na hora de escrever, está usando notação de função sem provar que é uma função, tá? É igual aqui, ó, a gente está falando em G bola F, F bola G, mas a gente ainda não sabe se esses negócios são funções, né? Mas por causa desses dois fatos, isso é verdadeiro. F bola G e G bola F, né, estão bem definidas. Bom, agora a gente pode calcular essas funções, né? O que acontece aqui? Como a F e a G estão definidas em conjuntos finitos com poucos elementos, fica fácil a gente mostrar todas as imagens, né? Calcular uma por uma para encontrar a função, as compostas, tá? Só fazer antes uma representação dessas duas funções, né? Então aqui esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, né? Vou fazer o diagrama sagital dessas funções. O A é ABCDE e o B é XYZW. Então olha só, eu vou fazer de preto aqui as relações, né? AF do A é X, do B é X, do C é o Z, do D e do E são ambas iguais a W. Agora vamos fazer a G. Aí eu vou fazer de vermelho. Só que aí eu não vou fazer as setas não, porque senão vai ficar um em cima do outro, vai ficar confuso. Então, ó, quem que é o G de X? É o B. Então, G de X é o B. G de Y é o C. G de Z é o A. E o G de W é o E. Só mudar essa cor aqui, né? Só confirmar, F de E é W, isso. Então quem é, por exemplo, ó, vamos calcular G bola F primeiro, olhando pro desenho aqui. Na verdade ficou confuso, né? Mas ó, quem é o G bola F do A? Primeiro aplicar F, depois a G. Então F de A é X e o G dele é o B. Agora G bola F, então G bola F de A é B. Quem é o G bola F do B?
f de B é x e de x é b. Então g bola f de b também é b. Agora g bola f do c, o f de c é z e o g de z é o a. Então g bola f do c é o a. E assim por diante. Tá? Agora e a f bola g? Se eu for calcular f bola g, primeiro aplica g, depois a f. Então, ó, f bola g de x é g de x, que é b, depois o f de b, que é o próprio x de novo. Agora, f bola g de y. G de y é c, f de c é z. Tá? Assim a gente faz a composta. Então, vamos fazer as contas, né? Aqui. Montar as funções aqui. Todas as imagens, na verdade, a gente vai fazer. Olha só, f bola g de x. Isso é f de g de x por definição. G de x é b. Então isso fica f de b, que é x. Então f bola g de x é o próprio x. Agora, f bola g de y. Por definição, isso é f do g de y. Só que g de y é o c. E f de c é z. Portanto, f bola g de y é z. Agora, f bola g de z. Isso é f calculado em g de z. Quem é o g de z? É o a. Então é f de a e f de a é x. Portanto, f bola g de z é x. Agora vamos calcular f bola g no w. Isso é f calculado em g de w. Isso é f de e, que é w. Tá? Portanto, f bola g é a função. E f bola g de x é x, f bola g de y é z, f bola g de z é x, f bola g de w é w. Tá? Às vezes eu já vi em alguns livros representar assim, ó. Nesse caso, a função f bola g é uma função que vai do b no próprio b, né? Que ó, f bola g. G é de b para a e f de a para b. Então vai do b e chega no b. Tá? E as imagens ele coloca assim, ó. O x vai no x. O y está sendo associado ao z. O z está sendo associado por essa função ao x. E o w, quando a gente calcula f bola g de w, dá o próprio w. Tá? Já vi alguns livros representar a função assim, tá? Essa setinha aqui, ó, tá representando o f bola g calculado nesses elementos, resulta nesses aqui, ó. Tá? Não é muito bonito, né? Mas no caso finito até funciona, ok? Ainda falta fazer g bola f, né? Note que g bola f ela é uma função de a em a, né? G bola f. Então primeiro a gente calcula f. Então vai sair do a, vai para o b, depois aplicar g, vai de b para a. Então no final nós teremos uma composta, será uma função de a no a. Então g bola f do a, isso é g calculado no f de a. Só que o f de a é x e g de x é b. Agora, g bola f do b. Isso é g calculado em f de b. Só que f de b é x. Isso vira g de x, que de novo é b. Agora, g bola f de c.
Isso é G do F de C. F de C é Z. E G de Z é o A. Continuando. G bola F de D. Isso é G do F de D. Então, isso é G. F de D é W. Isso então é G de W. E G de W é o E. Agora, G bola F do E. Isso é G do F de E. F de E é W também. Então, isso aqui é G de W. De novo, é o E. Tá? Então, portanto, G bola F tá aí, calculado, né? G bola F de A é B. G bola F de B é B. G bola F de C é o A. G bola F do D é o E. G bola F do E é o E. Ok? Bom, gente, parar esse vídeo por aqui. Aí, essa aula vai ter mais um ainda, que eu vou fazer uma observação e provar um teorema para vocês, ok? Até lá, então.